Olá, pessoal da GV, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula de planejamento e cotização de roteiros turísticos. Eu vou buscar explicar para vocês a planilha de custos, tá bom? Enquanto eu vou explicando no vídeo, vocês têm acesso aí ao material também, que eu já estou deixando à disposição de vocês. Qualquer dúvida, me chamem no chat, tá bom? Estarei online aí esperando vocês para que possamos tirar todas as dúvidas, se houver, tá bom? Então vamos lá. Como vocês podem observar, a planilha ela é dividida em duas partes. Apesar de ser um cálculo corrido, ela se divide em dois momentos. O primeiro momento é o que nós iremos chamar de custos coletivos, né? E aí vocês podem observar que no custos coletivos envolve o transporte, o guia acompanhante, a alimentação dos prestadores de serviço, as despesas operacionais e administrativas, tá bom? Então vamos lá falar um pouco sobre o transporte. O transporte, sempre que vocês forem entrar em contato com a empresa transportadora, vocês já têm que ter em mãos os seguintes dados: quantos dias que vai durar a viagem, ou é uma excursão, né, um bate-volta, o itinerário, né, que vocês irão traçar, saber qual tipo, a tipologia em si, né, do veículo que vocês precisam. É um ônibus comum, leito? É um ônibus double deck? Qual é a característica, né, do transporte que vocês vão precisar, tá bom? Então, vocês têm que ter essas informações em mãos para passar à empresa transportadora para que a mesma faça aí o cálculo da locação do transporte. O segundo item é o guia acompanhante. O guia acompanhante, a diária dele começa a partir do embarque até o desembarque dele, ele dispensando aí o último passageiro, tá bom? Então é dessa forma que é feito o pagamento do guia. Ah, como eu faço para saber, né, o valor? Então a gente tem duas opções: ou você entra em contato diretamente com o guia que vai fazer o serviço para você e você já fecha um valor, ou você se embasa pela tabela do Sindicato dos Guias de Turismo, né? Então, como estamos aqui na cidade de São Paulo, vocês têm acesso facilmente pela internet à tabela do Sindicato dos Guias de Turismo aqui da cidade de São Paulo. É uma tabela bem tranquila, ela é bem explicativa, então tem valor do guia que fala só português, tem valor do guia bilíngue, tem valor do guia com carro próprio, enfim, tem todos os valores lá. Inclusive, também tem um valor aproximado, se vocês já olharem o item abaixo da tabela de vocês, que é a alimentação dos prestadores de serviço. E ali tem um valor que você disponibiliza para a alimentação. Então, são dois momentos: a diária do guia é uma coisa e o valor que você vai disponibilizar para ele, para alimentação, é outra, não está inclusa na diária, tá bom? E as despesas operacionais e administrativas. O que é isso? O que você gastou para, de alguma forma, para a realização daquele pacote, tá? Então, custo de internet, impressão de folder, impressão de contrato, brinde, entra aí também, tá bom? Ou o brinde, você também pode fazer de uma outra forma. Se você não quiser colocar nas despesas operacionais, ele pode aparecer lá como custo individual, que eu vou falar para vocês. Mas o interessante é que entre aí nessa parte já de despesas operacionais, tá bom? Se você for oferecer algum brinde para o seu passageiro, tá bom? Então, observando aí a tabela, nós iremos fazer uma somatória. Gente, essa tabela, assim, ela é hipotética, tá bom? Você vai ver que os valores, eles são bem aquém do que seria a realidade, tá? É só para contextualizar vocês aí dentro dessa questão da montagem da cotização, tá bom? Então, somando tudo, fica um valor de custos coletivos de R$ 2.100. Logo abaixo, vocês vão ver que tem uma linha que está escrito assim: total de custos coletivos, ponto de equilíbrio, 22 passageiros. Como eu vou achar o ponto de equilíbrio para a venda dos meus pacotes? 22 passageiros é 50% da capacidade do ônibus, ou seja, essa cotação foi feita para um ônibus de 44 lugares, que é um ônibus comum, tá?
Então, eu sempre vou pegar a metade, ou seja, 50% da capacidade, para que eu consiga fazer essa questão do ponto de equilíbrio. Então, esse é um ônibus de 44 lugares. E se for uma van cabe mais ou menos 15 pessoas, tá? Então, no caso de uma van, eu tenho que fazer pela metade. Então, a metade seria 7,5, só que eu não vou serrar uma pessoa no meio, né? Então, eu faço por 7 pessoas, tá bom? O ponto de equilíbrio, se fosse no caso uma van. E aí, micro-ônibus, por aí vai a quantidade, tá? Então, eu achei aí o meu custo individual, ou desculpa, o meu custo coletivo por pessoa, tá? Que ficou R$ 95,50 por passageiro. Agora eu tenho que dar continuidade. Então, seguindo, eu vou ter os meus custos individuais. Tá. Agora entra o item hospedagem, tá? Então, hospedagem, eu tenho que quando eu entro em contato com o hotel, eu tenho que ver o que está incluso na diária, se é meia pensão, se é pensão completa, como que funciona, quais são os horários de check-in, de check-out do hotel. Eu tenho que me informar de tudo. Por quê? Apesar dessas informações não aparecerem claro aqui na planilha de custos, elas vão aparecer na redação de roteiros, que vai ser a próxima aula, tá bom? E na redação de roteiros é a parte comercial, é o que o nosso cliente ele vai ter acesso, tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso também. Então eu preciso sempre me cercar aí de todas as informações, tá bom? Então como que eu faço para um grupo? Quando eu começo a fazer a cotização do meu roteiro, eu já tenho que ter noção de quem é meu público, com quem eu vou trabalhar, para saber que tipo de quarto de unidade habitacional que eu estarei fazendo a locação, tá? Então eu tenho que verificar se eu vou pegar um quarto duplo, um triplo, um quádruplo, tá? Então eu tenho que verificar quem é meu público, como eu vou fazer essa divisão, independente se as pessoas se conheçam ou não conheçam, porque tem excursões que a gente acaba fazendo a venda do pacote e as pessoas vão se conhecer no ônibus, né? E aí eu tenho que saber essa questão, tá bom? E claro, quando as pessoas não se conhecem, a gente também tem que ter o bom senso, né? Que isso a gente já até comentou em outros semestres, buscar colocar, se as pessoas não se conhecem, as mulheres juntos e os homens juntos em quarto separado. Então eu tenho que ter toda essa questão, essa logística, saber direitinho, tá? Aí eu vou entrar em contato com o hotel, vou tentar barganhar valores ou barganhar diárias, enfim, né? Aí vai a sua lábia, né, comercial para conseguir descontos e tudo mais, tá bom? Então, esse item, custos individuais. Depois, o próximo são ingressos. Ingressos no geral, para os passeios em geral. O que está previsto no seu roteiro? Que passeios que realmente você quer fazer e que você espera que seu cliente ele queira fazer, né? Então, dependendo do lugar, alguns passeios já estão inclusos dentro do pacote, para não acontecer da pessoa chegar lá e ela se frustrar, não ter uma entrada ou ele mudar de ideia, né? Então, dependendo do roteiro, do local, você já vai acrescentar aí a questão dos ingressos. Caso você não acrescente, isso vai aparecer aonde? Na redação de roteiros, que vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Bom, aí depois vai aparecer o guia local, percebem? Eu tenho lá nos custos coletivos, eu vou ter o quê? O guia acompanhante, que vai ser responsável por este grupo durante a viagem. E chegando na localidade, eu vou ter quem? O guia local, né? Lembrando-se que em muitas localidades você tem que contratar aí o guia local. Por exemplo, essa época do ano, se nós não estivéssemos na pandemia, já seria uma época bem difícil vocês conseguirem facilmente bons guias de turismo lá em Campos do Jordão, por exemplo, né? E é necessário que se contrate um guia local para que seja feita a atividade turística lá, né? Então, eu tenho que ver qual é o valor do guia local, qual é o acordo que eu vou fazer com ele, e aí eu coloco nesse item. Vocês vão ver que aparece um valor bem nada a ver, tá?
Mas existem duas formas. Tem guia que ele vai te dar o valor já fechado do grupo inteiro e tem guias que ele vai te dar o valor por passageiro, tá? Então, é errado dar valor por passageiro? Não. Se vocês forem para Paranapiacaba, os monitores de trilha de lá e os guias, né? Porque tem monitor e tem guia, eles cobram por pessoa. E aí, nesse caso, coloca o valor por pessoa, tá bom? Se ele falar o valor total, vai entrar aí como valor total. Se falar o valor por pessoa, você também vai colocar aí, da mesma forma, tá bom? E o próximo item é o item serviço de bordo, tá? No serviço de bordo existem várias formas de serem feitos. Isso tudo vai depender do porte da sua empresa, né? E como você vai trabalhar. Existem aquelas empresas que trabalham com o que nós chamamos de catering, que você já entra em contato e, pessoal, eu vou cortar o vídeo aqui e vou dar continuidade porque está acabando a memória do celular.